Artigo 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ah, mas professor, você falou que nem sempre isso acontece. Há dois mundos, pessoal. O mundo do concurso público e o mundo da prática. Qual que você quer saber? Para o concurso público, não é? Então, para o concurso público, guardamos isso. O condenado que tiver doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, o sujeito está condenado e lá ele dá um problema, tem um problema mental. Ele será internado em hospital de custódia, tanto semi-imputável como totalmente inimputável, né? Então eles serão internados em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Mas na prática, quando você for agente penitenciário, muitas vezes você vai receber uma guia lá do juiz dizendo que aquele preso está cumprindo medida de segurança. Isso porque o Estado ainda não disponibiliza de vagas suficientes nos hospitais psiquiátricos, né? Continuando então, agora vamos falar dos regimes. E atenção, porque tem muita novidade nos regimes. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observando no disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Então, pessoal, quem que decide dar a palavra final sobre o cumprimento de regime? É o juiz, mas a lei no Código Penal, se sua prova cair Código Penal, dá uma olhada lá no artigo 33, que fala lá que, não está na lei de execução penal, mas fala, né, 2 anos, até 2 anos, regime aberto, de 2 a 4 anos, semiaberto, acima de 8 anos, regime fechado. Então, não é importante nesse momento para nós, mas vale a pena dar uma olhada no Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou a remissão. A remissão nós já sabemos o que é o abatimento da pena naquele tempo que o preso ganhou por trabalho ou por estudo. A detração é o computamento da pena que ele ficou provisória, vai ser computada, vai ser somada aquele tempo ali na sua condenação, no seu cumprimento de pena. Detração e remissão, então, guardar esses dois detalhes aí. Detração, ele ficou 6 meses, prisão temporária, provisória, seja qual for, qualquer espécie, ficou lá 6 meses, né? Preventivo, por exemplo. Ele foi condenado a 2 anos e meio depois. Aqueles 6 meses será somado, né, ou subtraído, melhor dizendo, daqueles 2 anos e meio. Parágrafo único. Sobrevindo a condenação do curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para determinação do regime. Vamos supor que o preso foi condenado a 10 anos, começou no regime fechado. Vamos supor que ele ficou lá, vamos supor que ele foi 12 anos, para melhor, para ficar mais fácil a matemática, né? Porque eu sou professor de História e iniciante do curso de Direito, então matemática não é minha praia. 12 anos ele foi condenado. Então, com 1/6 ele progrediu. Vamos supor que a progressão dele foi lei antiga, 1/6, que o crime não foi hediondo nem equiparado, progressão de 1/6. Então, quando ele cumpriu 2 anos, ele progrediu. Então estava com 10 anos, ele progrediu para o regime semiaberto. Só que ele foi, nesse período que ele estava no semiaberto, saiu uma condenação por um crime antigo dele. Somou mais 4 anos. Então essa condenação, somando com os outros 10 que ainda falta, então haverá uma regressão de regime. Ok? Então vamos embora, continuando. Dos regimes, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser
determinada por quem? Pelo juiz. O juiz determina a progressão, conforme os parâmetros da lei, mas quem determina é o juiz. A lei por si só, ela se torna inócua se não tiver a operação do juiz, o juiz para determinar. Quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, isso se for em crimes comuns, né? Se for aqueles hediondos equiparados, 2/5 se primário, 3/5 se residentes, né? E ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitado as normas que vedam a progressão. Detalhes. Todos esses fatores, pessoal, são cumulativos. Quais fatores? Primeiro, ele começa no mais rigoroso. Se ele iniciou no semiaberto, ele vai progredir para aberto. Se ele começou no fechado, depois semiaberto, depois aberto. Agora alguns detalhes. Primeiro, é determinado pelo juiz, não é pelo promotor, não é pelo diretor da unidade, é pelo juiz. Quando o preso tiver cumprido pelo menos 1/6 da pena, em regime anterior, se não for os crimes hediondos, né? E ostentar bom comportamento. Então tem que ter 1/6, tem que ter bom comportamento, e esse bom comportamento é comprovado pelo diretor do estabelecimento. Como que o diretor vai comprovar? Ele vai expedir o atestado carcerário, ele vai apresentar todo o relatório do preso, né, o seu prontuário, contendo ou não as faltas disciplinares, elogios, etc. Parágrafo 1º. A decisão do juiz será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Então, você que já está estudando há um tempo, você já percebeu que tudo na lei de execução penal, a decisão é do juiz, ouvir do Ministério Público e ouvir a defensoria, os dois lados, né? Esse triângulo aí, juiz, Ministério Público e defensor. Toda decisão deve ter a manifestação deles, né? Decisões jurídicas, né? Mas as decisões disciplinares, principalmente as médias e leves, essas ficam por conta do diretor do estabelecimento penal. Parágrafo 2º. Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto, comutação das penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então, sempre que houver o preso cumpriu lá 1/3 da pena, bom comportamento, direito ao livramento condicional. Quem que vai ouvir? A defesa, o defensor e o Ministério Público, né? Só no livramento condicional? Não, no indulto. O presidente foi lá e indulto. Lembrando que essa saída de final de ano, as pessoas leigas chamam de indulto, mas geralmente essas saídas são saídas temporárias de 7 dias. Não são indultos, né? Mas o indulto é decretado pelo presidente e tem seus detalhes na lei específica lá. Comutação das penas. Então, comutação das penas, indultos, livramento condicional. O procedimento é igual ao de cima, é igual o da progressão de regime. Então, fica atento para este detalhe. Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. O preso lá progrediu do regime semiaberto para o aberto, ele irá para o regime aberto. Não é automático, ele vai ter uma audiência com o juiz e lá será apresentado para ele, ainda que não haja, muitas vezes não é necessária audiência com o juiz, né? Mas o juiz envia um ofício para a unidade prisional e lá o responsável apresenta essas determinações judiciais para o condenado, né? E são, por exemplo, não frequentar determinados lugares, se recolher a partir, por exemplo, das 20 horas em casa e outras condições. Não se envolver, né, em brigas, em situações como essas. Artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que 1. Estiver trabalhando
ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Essa aí é bom grifar, né? Só se estiver trabalhando, não. Também se tiver possibilidade de fazer imediatamente, ele tem que comprovar. É taxativo, ele deve comprovar essa condição. 2. Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. O preso, então, está no direito. Tem direito de progressão para regime aberto. Então, o prontuário dele chega na mão do juiz, o juiz vai avaliar e vai olhar lá. Tentativa de fuga, agressão, indisciplina, vários comunicados internos. Então, o juiz vai indeferir a progressão. Porque, como eu falei no slide anterior, são cumulativos todos os detalhes para a progressão. Deve ter o tempo, deve ter o bom comportamento. Então, esse bom comportamento é importantíssimo para que o preso possa progredir, né, no regime. Por isso que nós temos um ditado lá, nós somos agentes penitenciários, nós temos um ditado que diz o seguinte, que a arma mais poderosa do agente penitenciário é a caneta, né? Não é a calibre 12, municiada com munição menos letal, não é o cacetete, não é o spray de pimenta, não é a bomba de luz e som, não é o escudo, não é o capacete. A nossa arma mais poderosa é a caneta, né? E desta é a única arma que o preso tem medo, é a caneta, porque através dela, se ele cometer uma falta, se ele pensar em te agredir verbalmente, você diz que vai fazer um comunicado interno dele e ele já treme. Por quê? Porque um comunicado interno pode, após o julgamento pelo diretor, pela comissão técnica de classificação, pelo conselho disciplinar, então pode levar ele a uma redução da pena. E quando o juiz for determinar uma progressão de regime, ao olhar esse comunicado, ele pode indeferir. Então, pode ser que o preso fique 6 meses a mais na cadeia por causa de um comunicado interno. Então, essa é a verdadeira arma que o agente penitenciário usa no seu trabalho. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Nós vamos chegar lá, artigo 117, nós veremos que idoso, pessoas com enfermidade, nós veremos adiante. Artigo 115, dos regimes ainda. O juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais obrigatórias. Tem essas 4 que estão na lei, mas o juiz pode colocar outra condição que ele achar conveniente, né? As obrigatórias são, essas nós devemos guardar, porque essas estão na lei, né? Então é provável que elas caiam na prova e caia uma quinta que não esteja prevista e a prova pode pedir assim, quais dessas não estão previstas na lei, né? Talvez a quinta ela pode ser aplicada pelo juiz. O juiz tem essa faculdade de aplicar essa quinta condição, mas não está prevista na lei, né? As obrigatórias. E quais são elas? Primeira, permanecer no local que foi designado durante o repouso e nos dias de folga. Então ele colocou lá na sua condição, assinou lá que, depois no seu horário de folga ele vai para casa da mãe, por exemplo. Então ele deve permanecer lá. Foi encontrado no bar às 20 horas, então vai para a cadeia, vai perder o benefício, né? Nos dias de folgas e durante o repouso, período noturno, né? 2. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Então não tem a possibilidade de atraso, e tanto na ida quanto na volta sem justificativa, né? Lógico, sofreu um acidente, está doente, tudo bem, mas tem que ter justificativa. 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização. Morreu um parente na cidade vizinha, pode ir lá? Pode, mas tem que ter autorização do juiz. 4. Comparecer a juízo
para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Pessoal, não é mensal. Geralmente, o juiz decreta um mês, mas a lei não diz que é mensal. Então, pode ser quinzenal, pode ser em 2 meses, pode ser uma vez a cada 3 meses. Então, guardar esse detalhe do item 4, a pegadinha aí pode cair assim, ir todo mês, porque é comum o preso ir lá todo mês. Eu conheço pessoas que falam, não, todo mês eu tenho que assinar lá, mas não está taxativo na lei que é 30 dias, que é um mês. Então, é chato ficar guardando esse detalhe? Mas é aí que as bancas de concurso trabalham. Então, guardar esses 4 obrigatórios. Permanecer no local, sair e retornar no horário. Então, local, horários, não sair da cidade sem autorização e comparecer periodicamente. Se você estiver fazendo anotações, guarde periodicamente. Aí você não erra, né? Porque periodicamente pode ser X, Y, meses, dias. Artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício. Ele pode, por ele perceber que aquelas condições não estão adequadas a ele mesmo por vontade própria, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa ou mesmo do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Então essas condições, essas 4, ou as facultativas que o juiz impor para a progressão do regime, elas podem, no regime aberto, elas podem ser modificadas. E quem que pode requerer? O juiz não requer, ele modifica de ofício. E quem que pode requerer? Ministério Público e autoridade administrativa. Então são essas que podem requerer a mudança das condições. Artigo 117. Lembra que nós falamos atrás um artigo que falava que o juiz poderia não exigir em certas condições que determinado preso não tenha necessidade de trabalhar? Então, artigo 117, aqui está. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de... Então, o recolhimento daquele preso que está no regime aberto, geralmente é casa do albergado. Se eu não me engano, há uns slides atrás eu falei voltar para casa, Então, recicla isso sua mente. O regime aberto, o preso trabalha e depois ele volta para casa do albergado. Casa do albergado. Mas, em alguns casos, o preso pode estar em residência particular, pode ser na sua casa. Quando? Quando for maior de 70 anos. Maior de 70 anos. 2. Condenado acometido de doença grave. 3. Com filho menor ou deficiente físico-mental. E 4. Condenada gestante. Pessoal, vamos guardar esses 4 aí. E depois eu vou apresentar um detalhe. Quem então que não necessita ficar na casa do albergado, pode ficar em casa própria. São esses 4. Condenado. Guarde essa palavra que depois nós veremos que na nova lei de prisão, quando se trata das medidas cautelares, a nova lei de prisão, não é lei de execução penal, é a nova lei de prisão do Código de Processo Penal, que foi reformado no ano de 2011. Ela diz que o preso maior de 80 anos pode ficar em casa durante a prisão provisória. Então, é uma medida cautelar para o preso maior de 80 anos. Mas isso é medida cautelar para a lei de execução penal, que é expresso no edital. Então, qual que é expresso no edital? Essa aqui. 70 anos de idade, guardar 70 anos de idade, maior pode ficar em casa no caso de regime aberto. Acometido com doença grave, o condenado está com câncer,
o condenado está com espondiloartrose anquilosante, está com AIDS e doenças deste tipo, de natureza grave, lá no direito previdenciário, né, tem todas essas doenças graves vêm descritas, né, com filho menor ou deficiente físico-mental, condenada e condenada gestante. Essas 4, então, nós temos que memorizar. E vamos embora ainda, continuando a falar ainda dos regimes. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado. Aqui, pessoal, é um detalhe que eu acho muito interessante e as 2 primeiras vezes que eu li a lei de execução penal eu não percebi. Mas depois, quando você começa a ler pela 3ª vez, né, ou quando você escuta uma aula como essa, então você passa a ler, entre aspas, além da letra. Uma coisa que eu achei interessante. Como que é a progressão de regime? É sempre um passo de cada vez. Sempre um passo. Da regime fechado para o semiaberto. Do semiaberto para o aberto. Você não pode pular do regime fechado para o regime aberto. Mas aqui na regressão não. Vou ler mais uma vez para a gente entender. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. O sujeito está lá tranquilo, trabalhando de dia, no regime aberto, dormindo na casa de albergado, está lá sossegado, de repente chega um papelzinho para ele lá. Saiu a condenação do crime de estupro, que ele estava respondendo processo em liberdade. É um exemplo, hein? Só um exemplo. Então, ele pode ir direto, pode não, né? Ele vai direto para o regime fechado. Então, no caso de regressão, pode pular. Progressão não. Progressão é um passo após o outro. Aqui não. Na regressão, você pode saltar. Detalhe tranquilo, guardar esse detalhe, porque é uma boa questão de prova, um bom detalhe para a gente memorizar. Quando o condenado, né? Quando que isso vai acontecer? Número 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, se ele comete falta grave, então, ele vai para o semiaberto? Não, falta grave. Ele volta para o regime fechado. Ele está lá trabalhando, não sai a condenação, igual eu falei, mas ele, de repente, ele foge. Ele foge da casa do albergado, junta suas trouxas e vai para outro estado. Não quer mais pagar o albergue. Depois ele é pego, falta grave, volta para o regime fechado. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne cabível o regime antigo. Então ele vai e sofre, está no albergue, sofre condenação, somando, opa, deu mais de 8 anos, regime fechado, beleza, vamos trancar o cidadão. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente impostas. Então ele não cometeu nenhuma daquelas questões lá. Nós vamos falar primeiro da multa. O que ele fez? O juiz condenou ele. O juiz viu que não havia necessidade, devido à gravidade do delito, não havia necessidade dele ficar preso, trancado. Deixou o regime aberto, no albergue, trabalhando de dia e dormindo lá à noite, na casa do albergado. E multa. Mas aí ele tinha condição, mas falou, uma multa eu não vou pagar não. Né? Quis ficar com dívida, vou ficar com dívida ativa, não vou pagar multa não. O juiz pode, direto, trancar o sujeito em regime fechado, né? E frustrar os fins da execução, né? Ele deveria cumprir todas as obrigações referidas lá, não cumpriu, frustrou os fins da execução, era para ele trabalhar de dia e ele ficar na casa do albergado à noite, ele não quis
ele violou de qualquer forma todas as normas, todas as condições, frustrou os fins de execução, regime fechado nele. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1, que é o crime doloso, né, ou falta grave, e do parágrafo anterior, que é não pagar multa ou frustrar os fins de execução, deverá ser ouvido previamente o condenado. Pessoal, nós já lemos isso algumas vezes e até o final desse curso nós vamos ler mais algumas vezes. Então vamos guardar uma coisa definitivamente para a gente não ficar precisando bater cabeça. Toda vez que o condenado, ou preso, ou suspeito, ou qualquer um desses indivíduos que aparecem na lei de execução penal como culpado, né, que está na parte pior da situação aqui, toda vez que ele for prejudicado, que for mais gravosa a sua situação, ou seja, regressão de regime, até a prisão, tudo, ele deve ser ouvido. Ele sempre deve ser ouvido. Então, guardar isso aí que a gente não vai ter maiores problemas. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Então, o REDPRI, que está lá no YouTube completo, né, para quem quiser ver, ouvir, assistir às aulas, ele fala também de novos itens que os presos devem cumprir para execução da sua pena privativa de liberdade em regime aberto. Lembrando que é local, cada estado tem a sua particularidade. Outro assunto agora, da permissão de saída. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios, condenado, fechado, semiaberto e provisórios, poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer dos seguintes fatos. O cidadão, aqui pessoal, é para quem está dentro da cadeia, esquece aqui do albergado, viu? Esquece aqui da casa do albergado. Aqui é o preso, é o que está de vermelho, é o que está lá escrito SUAP nas costas e na bermuda, que está vermelhinho lá, trancado, que os agentes penitenciários tomam conta. Aquele que você vai tomar conta. Como eles podem sair da unidade prisional? Quando que eles podem sair? 1. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Falecimento. Então, morreu um parente do preso lá, um desses parentes aí. Companheira, não fala esposa. A lei diz companheira, né? E até quem diga que é a união homoafetiva. Então, falecimento, doença grave, morreu a mãe do preso. Então, a família vai ligar para a unidade prisional, o diretor da unidade prisional, o diretor vai conceder autorização ou não, né? Geralmente concede. Então, o que acontece? Vai um chefe de inteligência lá olhar o lugar, se é perigoso que esse preso vá nessa escolta, mas geralmente é concedida, né? Principalmente no interior, nas unidades menores. Então a escolta vai levar esse preso, vai ficar alguns minutos lá com a família, né? E algemado, e volta para a unidade prisional. Segundo, necessidade de tratamento médico. O médico da unidade prisional, se não houver, ou se tiver e o tratamento for de gravidade maior, do qual, por exemplo, ele está lá no banho de sol, jogando futebol, quebra uma perna. Aí a escolta vai levar ele no médico. Sempre com o quê? Sempre com autorização do parágrafo único aí, o diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.
No inciso 1 aí, um detalhe, companheira, ascendente, descendente, o irmão, né? Não fala pai e mãe, fala ascendente, né? Ascendente é aquele acima. Então, considera aí também avós, né? Então, pode cair na prova, então, considera como ascendente. Não fala que é pai, não fala que é 1 grau, não fala que é 2º grau. Artigo 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária para a finalidade da saída. Foi lá no dentista, extraiu o dente, tá certo? Pronto, acabou? Vamos embora. Então não tem enrolação não. Não vai lá abraçar a mãe, bater papo. É só para fazer os fins necessários daquela saída. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. O semiaberto. Por que o semiaberto pode sair sem vigia? Porque ele sai 5 vezes ao ano. Ele tem por direito, a lei concede a ele 5 saídas temporárias, 5 saídas temporárias de 7 dias cada um. Portanto, 35 dias, sendo que o tempo de uma saída até a outra não pode ser inferior a 45 dias. Ah, não pode não? Em regra não. Mas, por exemplo, ele saiu hoje, aí ele voltou. Amanhã liga para a unidade prisional e dizem que o pai dele faleceu, ou está nas últimas. Então, o diretor da unidade prisional pode, excepcionalmente, conceder mais uma saída de 7 dias, emendar aqueles dias, e ele, então, vai sem vigilância. Porque ele já saiu uma vez, já voltou, então ele já foi avaliado, ele teve uma progressão, ele já está na condição de ir sem vigilância na saída temporária. Visita a família. 2. Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como a instrução de 2º grau ou superior na comarca do juízo da execução. Pessoal, o fim legal da prisão é a ressocialização, né? Então, não há porquê, então ele pode, aquele que já progrediu, aquele que está no semiaberto, ele pode ir à formação, ele consegue, mas na comarca do juiz de execução, né? Ele está lá em Ouro Preto, ele não vai fazer uma faculdade lá em Belo Horizonte, então é dentro da comarca. 3. Participação em atividades que concorra para o retorno ao convívio social, né? Então, atividades palestras tem. Ele está no regime semiaberto, vai ter a palestra antidrogas com um ex-presidiário famoso, né, um cantor que usava drogas, e vai ter naquela cidade. Ele pode sair sem vigilância, com autorização do diretor da unidade prisional. Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado quando assim determinar o juiz da execução. Lei 9 de 2010, né, que aos poucos está sendo implantada a tornozeleira, né, tem sido implantada aí nos presos de saída temporária, né, então ela já é uma realidade, mas quem adquire essas tornozeleiras é o Poder Executivo, né? Então gasta dinheiro, não é barato manter, né, essas tornozeleiras. O que acontece? Se a gente analisar, se a gente for pensar que as unidades prisionais, que o Estado não dá condição plena nem mesmo para as unidades prisionais, muitas vezes aquela unidade prisional ali do interior está com a viatura de escolta danificada, está com a infraestrutura precária. Então, quanto menos, né, tornozeleiras suficientes. Então, gradativamente, isso está sendo implantado e deve demorar um pouco para que seja plenamente eficaz, né? Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público
e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Aí você pode me perguntar, mas peraí, eu não estou entendendo mais nada. Você falou que a saída era pela autorização do diretor do presídio. Agora está aqui na lei falando que é pelo juiz de execução. Que bagunça é essa? Muito simples, e você que já é agente penitenciário, você já sabe a resposta. A primeira autorização, será pelo juiz. O preso está no regime fechado, então ele progride para o semiaberto. Então ele solicita, o seu advogado vai lá e solicita sua saída temporária. A primeira é concedida pelo juiz, a primeira. Todas as outras por ato motivado do diretor-geral da unidade. Tira esse motivado aí porque não tem necessidade. Por ato do diretor da unidade. Então, primeiro o juízo. A segunda, passou 45 dias, ele vai lá, escreve um bilhetinho lá pro... Tem um papel próprio, né, que é o pedido de saída temporária, o preso vai lá, preenche, envia para o diretor da unidade e o diretor concede as outras 4 saídas temporárias. Ok? Quando que eles vão sair, né? Quando comportamento adequado, o cumprimento de 1/6 da pena se o condenado for primário e 1/4 se reincidente. 2 frações. 1/6 se ele for primário, 1/4 se for reincidente. Primeira vez, primeiro homicídio. Foi preso, progrediu, né, não foi hediondo, foi por motivo... Não foi por motivo torpe, não foi homicídio simples. Então, ele 1/6 da pena, só que ele saiu, voltou a cometer outro homicídio, então, só ao cumprir 1/4, ele vai poder sair. E se o crime for hediondo ou equiparado, né? Tráfico de drogas, tortura, terrorismo e os outros hediondos, latrocínio, entre outros. Esses serão por 2/5 e, se reincidente, 3/5. 2/5 da pena, progride. Se for reincidente, 3/5. Primário. Então, é crime não hediondos, nem equiparados. 1/4 e 1/6. Hediondos e equiparados, 2/5 e 3/5. E 3. Compatibilidade com o benefício dos objetivos da pena. Eu acho esse inciso 3 aqui muito subjetivo, né? Compatibilidade com o benefício com os objetivos da pena. O preso está lá, ele tem um direito, né? Ele quer sair, é direito dele. Então, acredito que esse compatibilidade do benefício não irá ser cobrado na prova. Ainda da saída temporária. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Eu falei, né? A primeira vez, quem autoriza? A primeira vez é o juiz. E as outras 4? O diretor da unidade prisional. Ao conceder a saída temporária, o juiz vai impor ao preso as seguintes condições, entre outras que ele achar conveniente, né? Primeiro, endereço, onde você mora, filho? Eu moro e tal, anota aí. Então você mora aqui, onde você vai? Você vai na casa de sua mãe, né? Vai ficar lá, né? Então tá beleza. Então, se precisar alguma intimação, o oficial de justiça vai lá e você tem que estar lá, hein? Então, ok. Segundo, recolhimento à residência visitada no período noturno. Durante o dia, você pode sair da casa de um parente e no outro, né? Mas permanecer na residência ali, né? E no período noturno você vai estar onde? Na casa onde você colocou aqui no papel. 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, boates, os botecos e qualquer outro lugar. Parágrafo 2º. Voltando aqui, o juiz pode colocar outras condições. Não, você também não vai frequentar determinado lugar X. Você não vai em tal bairro porque lá, aquele bairro ali, se tomado pelo tráfico de drogas. O juiz pode fazer isso. Então, fica atentar para esse detalhe. Parágrafo 2º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será necessário para o cumprimento das atividades discentes.
Então o preso ele sai para estudar. Sua aula começa ao meio-dia, e termina às 5 da tarde. O preso vai chegar às 9 horas da noite. Não vai. É o tempo necessário. Isso é bem lógico, né? Parágrafo 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Já falei isso já. A primeira saída temporária por autorização do juiz, as outras pelo diretor da unidade prisional, 5 vezes, né? A primeira que o juiz concede, mais 4 vezes que o diretor da unidade concede, somando essas dá 35 dias. E o intervalo entre um e outras é de 45 dias, ou são de 45 dias. O intervalo são. Em português é muito horrível. Vamos para a próxima. Saída temporária ainda. Encerrando saída temporária. E encerrando também esse vídeo, né? O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, falta grave e desatender as condições impostas na autorização e ou revelar baixo grau de aproveitamento no curso. Por que não fala de falta grave dolosa? Porque não existe falta grave dolosa. Culposa, não existe falta grave culposa. Toda falta que o preso comete por culpa não é considerada grave. Então não existe falta grave culposa. Ele provocou acidente de trabalho, ele tropeçou na escada, não é falta grave. Aí o cara caiu lá e machucou todo. Não é. Então é doloso. Então atenção. Quando que vai ser revogado? Quando ele praticar crime doloso, ele quis cometer, né? Falta grave, desatender as condições impostas na autorização, por exemplo, ele ficou, meia-noite, foi encontrado num bar, 2 faltas, período noturno e bar, né? E revelar baixo grau de aproveitamento no curso. Ele está saindo temporário para um curso profissionalizante de, por exemplo, informática. Aí tem várias provas lá que ele deve fazer durante esse curso. Aí vai ver as notas dele, lá de 0 a 100, né? 30 em uma, 40 em outra, 20 em outra. Então, será revogada automaticamente quando o juiz tomar ciência dessas situações. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal ou cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração de merecimento do condenado. Então, esse preso, ele caiu no 125 aí. Né? Ele cometeu uma dessas faltas. Vamos supor que ele foi punido por falta grave. Quando que ele vai revogar direito de sair novamente? Né? Está julgando lá sua falta grave, ele é absolvido. Pode voltar. Né? Foi cancelada a sua punição. Foi cancelada por qualquer motivo. Pode voltar. Ou da demonstração de merecimento. Ele cometeu uma falta grave de, por exemplo, desrespeitou gravosamente um funcionário da instituição a qual ele estava fazendo o curso lá. Aí notificou o presídio, falta grave. Mas, depois ele volta para a unidade e ele demonstra, pelo seu comportamento, pela ajuda para desvendar alguns fatos, ele demonstra que merece voltar. Então ele pode voltar à saída temporária para o curso que ele estava frequentando. Então, pessoal, nós terminamos aqui esse vídeo e aguardo vocês no próximo. Estude, porque esse é o nosso objetivo. Próximo vídeo nós falaremos da remissão, os detalhes da remissão, né? Então, a lei novinha aí, ó, da remissão. Nós vamos falar sobre as horas, 12 horas que o preso estudadas, dividido em 3 dias diferentes, no mínimo, ele ganha um dia. Então, para você ter ideia, aí, olha, aguardando isso aí, próximo vídeo. O preso trabalhou 3 dias inteiros, ele vai ganhar um dia de remissão. Agora, se ele estudou 12 horas, 4 horas num dia, 4 horas no outro e 4 horas no outro, ganha um dia de remissão. Nós paramos por aqui.
Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima e valeu!